Tá aí, galera, bora lá pra mais um React. E vocês acharam que eu não ia falar de ditadura militar? Só porque Painho mandou eu não falar? Acharam errado! Acharam errado. Nós vai falar sim, entendeu? Nós vai falar porque aqui não tem Painho porra nenhuma. Aqui não tem Painho porra nenhuma. E nós vamos reagir então a um conterrâneo meu aqui do Rio Grande, né? O Rio Grande do Sul. O Peninha, lá do Buenas Ideias, né? Que eu sei que você pode achar que ele é um cara da história, mas ele não é, tá? Ele não é colega, não é historiador, não é, tá? Tem coisa publicada na área aí, mas enfim. Muitas vezes ele é um mero fanfarrão. E ele tá aqui, nesse vídeo que a gente vai reagir, falando da ditadura militar no Brasil. Então nós vamos aproveitar o gancho, falar aí, né? 60 anos do golpe de 64. Eu reparei que eu não tenho nenhum conteúdo específico sobre isso aqui no canal. Conheço algumas coisinhas, acho que posso colaborar. Então vamos ouvir aqui o Peninha, vamos ver o que a gente converge, o que a gente diverge. O importante é lembrar, né? Lembrar porque a história é um campo de disputa política, muito bem instrumentalizada pela direita nos últimos anos. Então nós temos que pegar pra gente esse debate. Então, sem mais enrolação, vamos lá, bora pro vídeo. Ditadura, ditadura! Tem gente que tá com saudades do cacetete. Baixa o cacete em quem quer a volta dos milico. Este é um país que vai pra frente. O mano começou gritando, Mas mano. é o seguinte, né? Vivemos numa democracia. Então a gente tem que respeitar tudo que é tipo de opinião. Tem gente que quer a volta da ditadura. Tem isso, tá? Pra quem não conhece o rolê, eu acho que todo mundo conhece, mas vai que não, né? O Peninha tem essa pegada engraçadão aí, ele é engraçadão, tá? E até de vez em quando, nessas dele tentar ser engraçadão aí, enfim, ele comete algumas coisinhas assim. Bom, deixa pra lá, né? Qualquer coisa pergunta aí pra Eduardo Strebe, né? Que é repórter aqui no Rio Grande do Sul. Estamos certos, cara. O cara tá com a dita mole. Ele tá louco pra estar com a ditadura de novo. KKKK. Nossa, hein? Essa piada aí, ela é vetada pra quem tem menos de 50 anos, tá? E olha que eu sou o velho aqui do rolê, mas bora lá. Então pode vir pegar no cacetete aqui, eu te empresto um cacetete. Falando sério, né, meu chapa? Brasil nessa turbulência, Brasil nesse... Turbulência não, né, cara? Porque não tem nem forças pra ter uma... Nessa coisa nebulosa, turva, tu olha pra frente, pelo amor de Deus, olha pra trás também é estranho, olha pro lado, né? Aí tem neguinho, pela volta dos militares, intervenção militar já. Porra, cara, muito democraticamente eu sugiro dar porrada nos caras, porque os caras gostam de repressão, gostam da coisa dura, gostam de cacetete. Então é o seguinte, meu chapa, quem pede isso nem sabe quem é o Exército Brasileiro, qual é a real do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro é e sempre foi legalista, tem uma tradição legalista. O Exército Brasileiro só saiu da caserna para dar golpe e derrubar regime constitucional quando a sociedade civil brasileira, amorfa, sem coragem, sem culhão, foi lá instigar os... Nossa, agora... Aí eu vou ter que parar, porque nem começou. Porque até então ele tava de piadinha e truísmo, né? Porque dizer que a gente não deve pedir a volta da ditadura é que nem dizer que o sapo sapeia, que a maré mareia, né? Então tá. Agora que ele começou a falar, ele vem com que o nosso exército sempre foi legalista. Isso é mentira. Mentira. Tá? Eu não vou dar spoiler, porque eu acho que ele vai falar outras coisas na sequência. Sobre a origem do nosso exército. Eu, por sorte, já li, talvez, o principal livro do Peninha da história do Brasil. Tá? Já usei em sala de aula, um livro muito bonito sobre a história do Brasil, e sei mais ou menos o que ele vai falar, eu imagino, né? Porque como eu li o livro, estou vendo o vídeo, a menos que ele tenha mudado de opinião entre escrever o livro e gravar esse vídeo, eu li o livro, então eu imagino que ele vai falar daqui pra frente. Mas assim, primeiro ponto, tá, gente? O exército só interveio quando foi chamado a intervir, né? Por essa sociedade amorfa, essa sociedade aí, né? Essa coisa ralé, essa gente marrom, né? Só falta ele dizer isso. Isso pra mim é vira-latismo. O povo brasileiro, gente, sempre se organizou e lutou. Não é porque nós não tivemos um processo revolucionário de abrangência nacional ou uma grande luta generalizada no Brasil pela independência que nós somos um povo pacato que aceita tudo. Não é bem assim. O Brasil é um país continental.
a gente tem que olhar as especificidades dos nossos processos históricos, e quando a gente olha essas especificidades, nós vamos perceber que sempre houve luta, sempre houve resistência. O Brasil nunca aceitou tacitamente nada. Então a nossa sociedade não é isso. Uma sociedade que não tem coragem de tomar as rédeas do seu destino e fazer o que quer, como o Peninha começa insinuando aqui. Não é isso, tá, gente? Todo golpe de Estado precisa da participação militar. Ou é organizado pelos militares, ou os militares são cooptados, ou no mínimo parte dos militares tem que ser cooptada. Por quê? Porque o Estado detém o monopólio da violência e o aparato de repressão. Portanto, para você tomar o poder num golpe de Estado, tá? Ou seja, para você sustentar uma transição de poder que não seja pela ordem vigente, isso é um golpe, você precisa de que aqueles que têm as armas estejam envolvidos para segurar a bronca mesmo. Porque mesmo que nenhum tiro seja disparado, e isso pode acontecer, como foi em 64, como foi com Dilma, é necessário que o aparato institucional de aplicação da violência monopolista de Estado esteja de acordo com o que está acontecendo. Se não na sua totalidade, pelo menos na sua parte. Pelo menos de maneira significativa de uma das suas frações. Porque o poder ele precisa de sustentação material. Tá? Então, assim, todos os golpes, não é só no Brasil, vão ter a participação militar. Seja da organização, seja do desfecho, seja da cumplicidade, seja qual for. Seja qual for. Então, assim, tem dois erros nessa primeira fala dele que já é problemática. Chamar o nosso exército de legalista não o é. Tá? Isso é objetivo, gente. Quando a gente olha a história republicana brasileira, que é relativamente recente, veja a quantidade de golpes. A República nasce de um golpe de Estado. Militar. Ah, mas havia uma postura legalista, o próprio Deodoro era um monarquista. Vai haver disputa política interna, sempre, em qualquer golpe. Mas se o golpe foi dado é porque a ala golpista se sobressaiu. Então nós vamos ter golpe com o Deodoro, depois nós vamos ter golpe no Deodoro, né? Dessa vez não foi exatamente um golpe militar, mas contou com o apoio militar, porque afinal de contas o Floriano era também um militar, né? Então vai ter golpe no Deodoro, vai ter golpe no Deodoro, depois nós vamos ter outro golpe em 30, os militares não estavam fora do que aconteceu em 30, né? A ligação do Vargas com os militares, a chancela militar, os militares estavam envolvidos em 30. Né? Então nós vamos ter 30, nós vamos ter 32, depois nós vamos ter o autogolpe do Vargas, também com o apoio dos militares. Sempre houve apoio dos militares em todos os golpes que nós tivemos no Brasil. Nós vamos ter de novo um processo golpista em 61, já havia uma articulação golpista que levou o Vargas ao suicídio. 61 foi o último momento de nós termos alguns legalistas. Nós vamos ter no nosso exército é recente, tá? É relativamente recente, tá? Deixa eu falar isso mais para diante. Mas nós vamos ter alguns momentos. Primeiro vão ser os anos 20, que vai ser a primeira caça às bruxas no nosso exército, onde os comunistas vão ser expulsos. Depois nós vamos ter os anos 60, que vai ser onde os legalistas vão ser expulsos. Então, dos anos 60 para cá, o que sobra nas nossas Forças Armadas, basicamente, são os golpistas, mais alinhados à Escola Superior de Guerra dos Estados Unidos. Tá? Nós vamos trocar bem cedo no nosso exército a influência francesa do positivismo, que vai estar por trás da proclamação da República e do golpe, do 15 de novembro, por uma influência estadunidense nas questões militares, que se mantém desde antes da ditadura 64, mas se consolida ao longo da ditadura 64 e é assim até hoje. Então, duas questões problemáticas da fala do Peninha. Primeiro, a reprodução deste preconceito em relação à sociedade brasileira, que não lutaria pelas coisas, que seria um agente passivo da história. Isso é falso.
tá? E segundo, que os nossos militares são legalistas. Não são. Não são. Eu digo sempre, os nossos militares só sabem fazer duas coisas: pintar meio-fio e tramar golpe. É isso que eles fazem. Porque de resto, eles não sabem fazer. Os caras para fazer o trabalho sujo que eles não tinham coragem de fazer. Foi assim desde sempre. O exército brasileiro, ele na real só se consolida a partir da Guerra do Paraguai. Antes quem mandava era a Marinha, era a Armada. Isso tá certo, tá, gente? Isso tá certo, tá? E foi um dos motivos que ensejaram depois a proclamação da República, porque quando o nosso exército chegou lá, para aquela pataquada, junto com os exércitos do Uruguai e da Argentina, para derrotar o Paraguai, a gente viu que a gente não tinha exército, que era um fiasco. E isso vai ensejar mudanças. E, de fato, quem era a menina dos olhos das armas durante o Império sempre foi o que hoje é a Marinha, que era a Armada. Nesse ponto ele tem razão, tá? Aquela instituição, a arma de elite ligada ao Dom Pedro II, desde o Dom Pedro I, Lord Crocken, um monte de almirantes importantes, parará. Aí, quando o exército brasileiro cria uma consciência de classe, depois da Guerra do Paraguai, ele acaba se vinculando na escola militar da Praia Vermelha com a ideologia positivista. O positivismo do Augusto Conte é uma filosofia que já caiu em desuso, que inclusive o seu lema era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. É o lema da bandeira, tá, gente? O que tem na bandeira brasileira, ali escrito ordem e progresso, tá? É uma versão resumida disso que o Peninha acabou de dizer, que é o lema do positivismo. E o positivismo teve muita influência no Brasil, tá? Mais até do que no resto do mundo, eu acho. Tá? Acho que depois da França e de um breve momento na Europa, foi aqui no Brasil. Em Porto Alegre chega a ter um templo positivista, não sei se está funcionando ainda, mas na época da minha graduação funcionava, enfim, era uma coisa bizarra, parece uma igreja mesmo, né, tratando ali cientistas como figuras a serem adoradas e tal. E na filosofia do positivismo, que vai se inspirar o nosso exército, a figura que vai trazer isso, não sei se vai trazer, mas vai ser um grande expoente dessa ideologia, vai ser o Benjamin Constant, né? Que vai ser professor na Escola Militar da Praia Vermelha no Rio de Janeiro, que vai ser de onde vão sair muitos militares republicanos. E o positivismo, à época, dizia que o império era atrasado, a república era o futuro, assim como dizia que o país tinha que se industrializar, né, para ter sucesso econômico, que a agricultura era algo do passado. Porém, dentre outras coisas, os positivistas, e eu não sei se o Peninha vai falar isso, jamais foram muito afeiçoados à democracia. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que o positivismo foi muito forte, vai ter muita influência na nossa Primeira República, o grande nome do positivismo no Rio Grande do Sul era Júlio de Castilhos. Todo gaúcho já ouviu falar no Júlio de Castilhos. E tem uma entrevista clássica que o Júlio de Castilhos deu para um jornalista dos Estados Unidos, se eu não me engano, Ambrose Bierce, o nome do cara, onde ele fala com todas as letras que a democracia é ruim para o povo, porque o povo não sabe votar. O resumo do argumento é esse. Então, a democracia deveria ser cerceada ao povo para o próprio bem do povo. Isso aí é puro elitismo, né? Não preciso nem dizer para vocês, mas só para dizer que essa foi a ideologia que deu início ao republicanismo dentro do nosso exército. Foi essa a influência. Né? O Júlio de Castilhos só não ficou aqui no governo do estado muitos anos, porque morreu, mas deixou o seu herdeiro político, Borges de Medeiros, como governador do Rio Grande do Sul durante 25 anos. Se não me engano foi isso, 25 anos a gente teve do Borges, que também fez sucessor, que foi por acaso o Vargas, que ficou apenas um breve período aqui, porque logo depois também nós vamos ter o movimento de 30, que vai fazer com que o Vargas se transforme no presidente do Brasil. Mas bora lá. Amor, ordem e progresso, que nem o Hans Donner, com aquela visão que só mesmo um alemão teria, que é que mudar a bandeira brasileira e por amor, ordem e progresso, porque ficou fora, né? E essa visão positivista pregava o seguinte: eu sei o que é melhor para você. Ele era republicano, mas ele sugeria que poderia haver uma república forte, onde homens com maior visão sugerissem para os de menor visão o que eles deveriam fazer. No caso, eu sugerindo o que você deve fazer. Você, por exemplo, que é a favor da intervenção militar, pega um cacetete e... Bom, e aí esses militares positivistas ligados diretamente à Escola Militar da Praia Vermelha e ao Benjamin Constant, deram o golpe militar de 1889, o golpe republicano. Mas só conseguiram dar esse golpe porque tiveram o apoio e o incentivo da oligarquia paulista, basicamente. Mas isso aí é outro truísmo, tá, gente? Tá?
não tá errado o que ele tá falando até agora, sobre a influência positivista no golpe e tal. Mas vamos pensar o seguinte, o golpe, dar o golpe é uma questão de força das armas, força material. Sustentar um golpe ou articular esta força a fim de executá-la é uma questão política. E vamos entender o seguinte, o Estado não é à toa que Marx disse que era o balcão de negócios da burguesia. Ele é um instrumento da classe dominante. Então a classe dominante, ela sempre utiliza os aparatos de Estado a fim de impor a sua vontade econômica, que é visível a partir das ações políticas desse grupo. A classe dominante atua como classe. Percebem? E faz isso utilizando o seu principal instrumento político de dominação, que é o Estado. Então veja, você tem no Estado burguês as chamadas mediações burguesas, ou democrático-burguesas, se você preferir. Divisão dos poderes, né? Sufrágio universal, enfim, aquela coisa do Estado democrático de direito. Ok. Isso serve à burguesia, à classe dominante? Ok. Quando isso deixa de servir, a mesma classe dominante se articula politicamente para subverter esta ordem. E a subversão desta ordem, não sendo, em caso de uma revolução, porque revolução implica a substituição da classe no poder, né? Então, não havendo a substituição da classe no poder, a gente tem o quê? Um golpe de Estado. Então é isso que a burguesia faz. Ela usa o Estado burguês no seu normal, que seria esse Estado democrático de direito e as ditas mediações democrático-burguesas, quando estas o servem. Quando estas deixam de servir, isso vai depender da crise do capital, do momento de expansão do capital, eles a subvertem. Então, por isso que isso é um truísmo. Dizer, olha, os militares que deram golpe, mas só deram golpe porque tinha apoio político da burguesia, da classe dominante. Isso é um truísmo. Porque todo golpe depende desse tipo de apoio. Percebem? Mas bora lá, vamos continuar que o papo tá bom. Rural, dos cafeicultores, que também já estavam de saco cheio do império, do qual eles haviam muito se beneficiado, mas que não queriam mais ter um vínculo com um regime que vinha meio que caindo de um podre, porque de maduro não estava. Vem o golpe militar, o primeiro presidente brasileiro é um militar, você sabe, o Marechal Deodoro da Fonseca, só que ele não é o primeiro ditador brasileiro, porque ditador não renuncia, né? E ele renunciou. Renunciou porque a Constituição de 1891 dizia que quando alguém renunciasse antes de cumprir a metade do mandato, teriam que ser convocadas novas eleições. Tudo bem, mas peraí que tem uma pegadinha nessa história aí. O Deodoro renunciou. Depois que todo o gabinete dele, ou seja, todos os seus ministros renunciaram. O Deodoro era extremamente autoritário, inclusive era um monarquista. Tá? E ele não tinha uma postura republicana. Ele tinha uma postura centralizadora. Se você quiser aí, né, pro bem do nosso argumento aqui, tinha a postura de um ditador. Tá? Só que ele tinha ministros civis, por exemplo. Nem todos eram militares. Os caras renunciaram, deixaram ele isolado. Ou seja, inviabilizaram a continuidade do seu governo. Tá? Então, tudo bem. O Deodoro renunciou. Né? Porque ele não tinha alternativa. Todos os ministros tinham renunciado, né? Então havia uma greve, tá? Se você quiser, no governo, e ele se viu nessa situação. Tá? Eleições. E foi o que ele fez, para não deixar que o vice dele, que era da outra chapa, Floriano Peixoto, tomasse o poder. Só que o Floriano Peixoto toma o poder como vice em exercício, jamais assinou como presidente e faz um governo inconstitucional. Então, vejam, tudo isso que ele está falando é verdade, mas isso não corrobora o argumento dele, de que os nossos militares eram legalistas. Por quê? Começou com um golpe, o Deodoro era um autoritário, não conseguiu governar de maneira autoritária, ficou isolado no governo, renuncia, para evitar que o Floriano, que era seu adversário político, né, assumisse, porque tem uma pegadinha aí, tá, gente? O Floriano era vice, mas na época a eleição foi indireta. E se votava, estou tentando lembrar se a eleição era indireta ou se era só separada, mas se eu não me engano é isso. Eu sei que o Floriano teve mais votos do que o candidato a presidente. Porque eu vi um acerto que o presidente tinha que ser o Deodoro, que era o líder político, que estava articulando e tinha capitaneado o golpe. Por
que havia uma disputa no exército, tá? Eu tô tentando puxar coisa na memória aqui, mas vocês me ajudem, tá? Mas assim, havia uma disputa no exército entre o chamado grupo dos tarimbeiros e o chamado grupo dos científicos. Os tarimbeiros eram os oficiais mais antigos, que não tinham passado por uma formação acadêmica militar, e em geral eram mais monarquistas, mais conservadores e mais avessos ao golpe, à transição para a república. Os científicos seriam esses do grupo do Benjamin Constant, da Escola Militar da Praia Vermelha do Rio de Janeiro, que não tinham as altas patentes, a tarimba, por isso não eram tarimbeiros, mas tinham uma formação militar mais acadêmica. Dessa disputa, para que o golpe pudesse ser desferido, era necessário que o grupo dos mais graduados, ou seja, os oficiais de mais alta patente, assumissem a postura golpista. De modo que os científicos convenceram os tarimbeiros a dar o golpe. Tá? E, inclusive, tem uma lenda aí que levaram uma mentira para o Deodoro, que estava acamado na sua fazenda, etc., que o adversário político dele seria nomeado aqui no Rio Grande do Sul pelo Dom Pedro. Se eu não me engano, era o Gaspar Martins, o adversário político do Deodoro aqui, que era presidente da província do Rio Grande do Sul, tá? E aí isso teria apressado o golpe, porque isso teria feito com que os tarimbeiros tivessem rompido com Dom Pedro. Moral da história, tinha que ser o Deodoro o presidente. Mas ele não tinha o apoio maior. Então, como era um acerto que não tinham que votar nele, votaram nele para presidente, mas no vice da outra chapa, que era o Floriano. E o Floriano teve mais votos que ele. Então ele sai para impedir a posse do Floriano, o Floriano assume interinamente, mas fica até o final. Vejam, da onde que tem a postura legalista aí? Nem do Deodoro, nem do Floriano. Porque o Floriano, se ele fosse um legalista mesmo, que ele vai sair se dizendo legalista, né? Ele não tinha ficado no poder. Tinha feito a eleição. Tá? Só que ele vai ganhar essa fama de legalista porque ao final desse mandato tampão, o Floriano Peixoto tinha apoio para continuar no governo à revelia da lei que estava estabelecida. E aí ele não quis. E aí ele vai fazer a transição lá para o Prudente de Moraes, que vai ser o primeiro presidente civil brasileiro. Tá? Então ele ganhou essa fama de legalista, mas não por ele ser um legalista, simplesmente por ele não ter continuado. Até porque o governo Floriano foi uma carnificina. Ele sentou a borracha em geral. Tá? Ele estava enfrentando uma série de conflitos naquele momento na República, né? E resolveu isso na base da porrada. Tá? Então, assim, essa é a história dos nossos militares. Que é uma ditadura que um monte de gente apoiou. E então o Floriano Peixoto se torna o primeiro ditador de fato da história brasileira. Um ditador apoiado pelas camadas de classes médias, baixas e de trabalhadores, porque ele fez um governo de incentivo à indústria e de menos apoio aos cafeicultores paulistas. Acima de tudo, ele queria um governo central forte e não um governo liberal federalista, onde os estados, as províncias tivessem mais poder, mais autonomia, como queria. Esse era o grande debate entre a nossa classe dominante. A classe dominante mais ligada ao Sudeste queria concentrar o poder no Rio de Janeiro, que era a capital, enquanto que as elites locais queriam uma posição que o Peninha está chamando aqui de mais federalista, que dava mais autonomia para as províncias. No centro dessa discussão aí estava a autorização para as províncias contraírem diretamente empréstimos no exterior para financiar seus gastos, o que era centralizado no Rio de Janeiro. Então, essa era a grande disputa desde o Império, tá? Isso era uma disputa essa disputa ficou mais perceptível ainda no período regencial, mas se arrastou ao longo dos 50 anos ali do Segundo Reinado. Os paulistas, como queriam outras porções do Brasil, até o próprio Rio de Janeiro. Não, ele queria um governo central, ele queria um governo intervencionista, ele queria um governo no controle também da economia, né? Só que ele acabou, quando acaba o seu mandato, que teve 1000 confusões, teve as revoltas da Armada, ele acaba sendo afastado do poder e os cafeicultores paulistas tomam o poder na tal República do Café com Leite, com o Prudente de Moraes, e a verdade é que, embora seja a tal República oligárquica, foi um período em que o Brasil cresceu, foi um período em que o Brasil se desenvolveu, foi um período que, claro, que não foi as 1000... Assim, o mundo todo crescia rápido naquele momento. Então, assim, é outra coisa que me incomoda. É tanto
quem fala do Império como quem fala da Primeira República ou da República Velha, a República da Espada e depois a República do Café com Leite, né? Porque eles dizem o seguinte, não, mas o Brasil cresceu. Se a gente comparar com o que a gente cresce hoje, cresceu. Só que o mundo todo crescia muito mais. Foi justamente nesse momento, porque na época da colônia, até a gente não estava muito diferente dos países mais desenvolvidos do novo mundo que se constituía ali com a acumulação primitiva de capitais, estabelecimento de relações capitalistas de produção. A gente estava mais perto. Onde é que a gente ficou longe dos outros? Foi nessa época. A República do Café com Leite é um baita exemplo. O Brasil perdeu o timing da industrialização global. A Argentina era mais industrializada que o Brasil. O Paraguai só não era mais porque tinha sido devastado na guerra, mas antes também já tinha feito esse processo, tinha iniciado esse processo antes, nós que abortamos esse processo. Né? Então vejam, como aqui a gente não teve uma revolução burguesa, a gente não desenvolveu uma burguesia nacional ancorada no mercado local. Porque a República do Café com Leite foi a manutenção da lógica econômica colonial. Então, o que se tirou do que se tinha na colônia foi a escravidão, que acabou oficialmente, mas continuou durante muito tempo, república dentro, mas você substituiu, às vezes, né, quando era obrigado a fazer isso, o escravizado por um trabalhador precarizado, mas o latifúndio, a monocultura e a exportação foram mantidas. E ali a gente perdeu um tempo importantíssimo do desenvolvimento. Tá? Então, eu não subscreva essa versão aí do Penin. Maravilhas, mas foi um período de democracia. Essa democracia é rompida novamente com a Revolução de 1930. Na qual o exército não toma parte diretamente, mas foi um golpe militar, porque partes do exército ao qual o Getúlio Vargas estava ligado lá no sul, o Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, né, velhos caudilhos gaúchos já treinados em guerras de 1893, em guerra de 1923, teve lá a Revolução de 1923, e esses caras já treinados, já afeitos ao uso de armas, tomam o poder, derrubam o governo do Washington Luiz. Eu não entendo como é que ele está sustentando que eles eram legalistas, falando que teve golpe. Na República da Espada teve 2, né? E já no 1930 teve um terceiro. Né? Isso que ele pulou ali os anos 20, a perseguição ao movimento tenentista, que foi extremamente autoritária também, né? Dentro das nossas Forças Armadas. País que vai pra frente. E fazem o que se pode, na verdade, chamar de revolução, porque realmente revoluciona todo o Brasil. A questão é que em 1937 o Getúlio Vargas dá o golpe dentro do golpe, que é o Estado Novo. 10 de novembro de 1937, ele fecha o Congresso. E antes teve a Revolução Constitucionalista, ali 32, né? Também. Enfim, que foi a reação militar aos paulistas, depois de 37, enfim. Ele que já tinha sufocado uma tentativa de revolução comunista em 1935, a intentona comunista de 35, ele que já tinha sufocado um levante integralista de direita, fascista, ele dá esse golpe, ele estabelece a mais rígida, a mais sangrenta ditadura da história militar do Brasil, muito pior que a ditadura que eu vou chamar de 68 e não de 64, você vai ver por quê. Mas daí o próprio exército, que é... Também não sei se dá para afirmar isso, eu acho que são coisas bem parecidas, tá? Polícia política, as perseguições, a tortura, nada disso começa em 64, tá? Isso aí o Vargas já inaugurou no Estado Novo. Havia lutado na Segunda Guerra Mundial, em 45, o Dutra, né, o Eurico Gaspar Dutra, o próprio Castelo Branco, que lutou em Monte Castelo, na Itália, na Segunda Guerra. Esses caras afastam o Getúlio em 45, 46. O Dutra toma o poder, mas é um golpe moderado, um golpe brando. Tanto é que eles não desfazem as instituições, eles fazem uma nova Constituição, a Constituição de 46, que prevê eleições para 1950. Então, isso aí, mais uma vez, os militares deram um ultimato no Vargas. Que o Vargas estava lá, no Estado Novo, a revelia de qualquer processo democrático burguês. O mundo lutou contra esse tipo de autoritarismo na Segunda Guerra, e quando acaba a guerra, eles olham, o Vargas está lá naquela situação. O Vargas, um político extremamente habilidoso, né, sai a francesa numa articulação com os próprios militares que disseram, tu sai, nós vamos te tirar. E aí ele sai a francesa, mantém uma institucionalidade vigente, mesmo com uma nova Constituição, e o Vargas preserva os seus direitos políticos, fazendo com que ele pudesse voltar à cena, ou se manter,
como um senador da República, uma vez que ele não podia era continuar como presidente. Ele se candidata ao Senado, se elege, como ele mesmo diz, e volta nos braços do povo, depois, inclusive, se elegendo presidente, e o resto é história. São convocadas as eleições de 1950 e quem ganha? O Getúlio Vargas, que daí volta nos braços do povo. E em vez de ser o ditador sangrento ou o revolucionário de 30, volta na figura do pai dos pobres, um líder populista, com o salário mínimo, com direitos trabalhistas, que ele já tinha feito anteriormente, com um discurso realmente bem populista. A questão é que no Brasil, as elites do Brasil nem concessões que na verdade são populistas para as classes trabalhadoras e menos favorecidas querem. E se inicia toda uma trama golpista que envolve de novo o exército, que o exército tem de pior, porque o exército brasileiro se divide em dois, cara. Um exército ligado a uma Baviera liberal, um exército arejado, um exército que está aqui para servir o Brasil, e um exército retrógrado e reacionário, que sempre foi a parte menor do exército brasileiro. Essa parte é de... Não, calma. Aí não dá, Beninho. Assim, sim, o nosso exército sempre foi dividido. Seja aquilo que eu falei lá do início, entre tarimbeiros e científicos, seja o que nós vamos ter em 64. Em 64, a divisão, isso varia de autor para autor. Eu, por exemplo, aprendi como a linha dura e os oficiais da Sorbonne. Tá? Os oficiais da Sorbonne seriam os mais legalistas, tá? Que seriam, por exemplo, o grupo do Castelo Branco. E a linha dura seria o grupo do Costa e Silva. Então, os anos de chumbo, aquela coisa toda, sempre foram com presidentes da chamada linha dura. Tá? O Castelo Branco e depois os dois últimos presidentes já eram desse outro grupo aí dos mais moderados. Mas quando a gente fala em mais moderado, não pense que é uns caras gente boa e tal. Não, vamos lá, vamos fazer aqui uma democracia. Não. Eles só não eram do mesmo nível extremo, tá, do Médici, do Costa Silva, né? Que criaram no Brasil um moedor de carne. Né? Mas a polícia política, a censura, a tortura, tudo isso surgiu antes de 68, tá, gente? Antes de 68, assim. Talvez a partir de Costa e Silva isso tenha atingido um outro patamar, concordo. Mas assim, dizer que o Castelo Branco, meu tocaio, né? Já que ele era Humberto de Alencar Castelo Branco, né? Dizer que ele não foi um ditador, né? Para isso que a gente chama de ditadura, nesses termos aí, não, seria passar pano, tá? De novo incentivada a tramar um golpe, e o golpe ia se concretizar, mas o Getúlio Vargas maravilhosamente sai da vida para entrar na história, desferindo um tiro no próprio coração. Esse tiro pega no coração dele, mas pega na mente, na cabeça dos seus inimigos. Então há eleições em 55 e aí tem o melhor golpe militar da história do Brasil, o golpe do General Lott, que é um golpe a favor da democracia. O General Lott ameaça botar as tropas na rua e exige a posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Aí o Brasil entra naquele período em que ele estava... Isso é verdade, é o chamado golpe preventivo do General Lott, tá? Que depois foi retribuído pelo JK, sendo indicado a sucessão do JK e perde a eleição. Irreconhecivelmente inteligente, cinema novo, nova capital, nova cap, Brasília, bossa nova, campeão do mundo em 58, campeão do mundo em 62, o presidente Sorriso. Só que o presidente Sorriso também começou a se envolver com grandes empreiteiras, né, na construção de Brasília, dentre eles um açougueiro que começou a fornecer carne para os candangos de Brasília e criou um império de a maior produtora de proteína animal do mundo, né, de uns irmãos caipira que estão presos. E aí, isso é só um exemplo de como grandes conglomerados surgem em torno do JK. Mas daí o fato é que o JK não consegue fazer o seu sucessor, mas há eleições. E essas eleições são as do Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros faz uma bravata e diz, vou renunciar, porque ele achava que ninguém ia deixar o Jango, João Goulart, que era o vice dele, também eleito por outra chapa. Mesmo caso lá do Deodoro e do Floriano, né? Uma ideia maravilhosa essa, você poder eleger um presidente de uma chapa e o vice da outra. É isso, exatamente o que eu ia falar agora, né? O caso do Jango e do Jânio foi o caso do Floriano e do Deodoro. Né? Se elege o Jango, desculpa, até o nome é bom pra gente se confundir. Se elege o Jânio Quadros, presidente, que era de uma chapa, mas o candidato a vice que se elege era o João Goulart, o Jango, que era de outra chapa. O João Goulart, que havia sido ministro do Trabalho do Vargas, e que durante aquele momento de crise política ali do Mar de Lamas, que terminou no suicídio, né, nesse mesmo contexto, mas um pouquinho antes, foi o cara lá que tinha feito o projeto para o aumento de 100% do salário mínimo, que no final ele não deu, mas aí o Vargas ele mesmo deu, enfim.
já era um cara conhecido da nossa burguesia e muito odiado pela nossa burguesia por causa, dentre outras coisas, desse projeto de dobrar o salário mínimo. Cara, é uma piada, né, cara? Elegeram o Jânio para presidente de uma chapa e o Jango, João Goulart, que já tinha sido ministro do Trabalho do Vargas, na outra chapa. Quando o Jânio renuncia, há um período turbulento de parlamentarismo, a luta pela legalidade do Brizola, até que o Jango assume. Né? Quando o Jânio assume, realmente é que grandes camadas das classes médias e altas do Brasil acham que ele é um revolucionário comunista, acham que ele queria instalar o comunismo no Brasil. É um período de Guerra Fria, onde eles incentivam o exército brasileiro a dar o golpe militar de 64. Porém, quando você estuda o golpe militar de 64, você sabe que o Castelo Branco, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, um letrado, parente da Raquel de Queiroz, um homem equilibrado, diz: o exército brasileiro é legalista. O exército brasileiro não sairá dos quartéis para dar um golpe enquanto a população civil brasileira não der o seu aval, não disser que... Mas isso é todo golpe, Peninha. Isso é todo golpe. É todo golpe. E você não precisa da maior parte da população. Você precisa de uma fração significativa que justifique a ação militar. Era só isso que estava sendo dito. E é óbvio que eles vão se dizer legalista. Eles não vão chegar, não, nós somos contra a lei. Vocês imaginam os militares dando golpe? Pode ser o golpe mais absurdo, mais sem pé nem cabeça. Eles vão dizer que estão dentro da lei. Saca? O Castelo Branco foi o cara que criou os atos institucionais. Todo mundo lembra do AI-5. Mas o AI-1, o AI-2, foi tudo no governo do Castelo Branco. Instituiu o bipartidarismo, acabou com todos os partidos, caçou um monte de direito político, prendeu um monte de gente, instituiu a polícia política. Saca? Não foi criado só em 68 todo esse aparato repressivo. Não, esse aparato repressivo começou em 64. E outra, não foi só por causa de apoio do povo, não. Era um contexto de guerra mundial, de Guerra Fria, de influência política dos Estados Unidos aqui. É só a gente estudar duas coisinhas para entender. A Operação Brother Sun, garantindo aqui, com vasta documentação, o golpe, né, o desfecho do golpe, e depois Operação Condor, articulando golpes de Estado a serviço dos Estados Unidos em toda a América do Sul. Quer esse golpe. E você sabe o que aconteceu. Isso é um país que vai pra frente. A marcha com a família, com Deus, pela liberdade, um monte de babaca ainda por cima com as babá deles, levaram as babá junto, né? Ah, queremos vermelho só no batom, queremos voar fora o comunismo, queremos os militares. Tudo bem, você ser contrário a alguns dos delírios do Jango, ser contrário a algumas das posições do Brizola, ok. Agora você querer romper o jogo democrático e botar milico no poder porque o governo não tá dando certo, tu tem que ser um idiota. A tese do Peninha é assim, ó. Os milicos não são tão ruins. Tem uma parte boa e outra parte que é minoria é ruim. E quando eles dão golpe é porque o povo tá pedindo. Então o problema é o povo. Tá entendendo qual é o argumento do Peninha? O problema é o povo brasileiro. E eu acho incrível, cara. Acho incrível como isso é forte. Esse viralatismo. Saca? A impressão que eu tenho é que assim, a galera não gosta de nada que é nosso, não gosta do nosso povo, não gosta da nossa cultura, não gosta do nosso cinema, não gosta da nossa música, não gosta da nossa história. Quando pega a nossa história, eles têm que valorar o jesuíta, é o navegador português, saca? É o Deus Vultinho Templário tentando criar uma história que não existiu para valorar uma sociedade que não é a nossa, sendo que tem tanta coisa linda e rica na nossa história. E me incomoda isso. Me incomoda, eu acho que o papel do historiador também é de construção de uma identidade nacional a partir da nossa própria história. Não, e o que a gente vê muitas vezes, recorrentemente, é esse viralatismo. Saca? É incrível como isso é abrangente. Mesmo assim, quando o Castelo Branco dá o golpe ainda é brando até outubro de 1965, quando haveria novas eleições. Mas daí ele manda caçar o Lacerda, que tinha sido o grande incentivador do golpe, que poderia inclusive vir a ser presidente nas eleições de 65, manda caçar o JK, realmente faz o ato institucional número 2, o AI-2, que depois viria a dar com o Costa e Silva em 68 no AI-5. E aí sim, quando o exército... Eu não entendo. Então ele está dizendo que ele não foi, que foi brando. E ao mesmo tempo ele está dizendo tudo isso aí.
Ou uma coisa ou outra, Peninha. Não dá os dois juntos, cara. Não dá. Tanto é que a UDN, né, que era, enfim, o Novo da época, o PSDB da época, enfim, era a influência imperialista aqui na nossa política institucional, apoiou o golpe. Logo depois rompeu. Porque os caras assumiram, tá? Os caras assumiram e saíram acabando com o direito político de todo mundo. Essa foi a dita branda do Castelo Branco? Não, Peninha, não dá. Olha só o que você mesmo está falando aí, tia. Dividido entre uma ala mais esclarecida, ligada à escola superior de guerra e que não era, e que queria desenvolvimento com segurança, e a linha dura do Costa e Silva. Ganha o Costa e Silva, o Brasil ingressa... Basicamente, a diferença entre a interpretação depois do golpe ali, entre Sorbonne e linha dura, foi o seguinte. Ambos admitiam a necessidade do golpe, a supressão das mediações democrático-burguesas, estavam ao serviço da influência dos Estados Unidos para a América do Sul numa lógica geopolítica de Guerra Fria. Todos os militares tinham essa ideia. Todos os militares tinham a ideia de que era necessário censura, tortura, repressão, polícia política, cassação de direitos políticos, prisões políticas, todos tinham isso. A diferença é que a linha dura já tinha um projeto de longo prazo. Enquanto que os ditos da Sorbonne, esse pessoal aí do Castelo Branco e de outros, tá, tinha a ideia de estabelecer um governo forte, tá, nada de dita branda, porém já pensando numa abertura. Nunca houve, é uma discussão, tá? Essa literatura aí que o Peninha está utilizando, ela já é ultrapassada, pelo menos já era ultrapassada na época que eu estudei, eu me formei em 2006, tá? De que havia sim a intenção da eleição em 65. Desde o início já se sabe que não era essa a intenção, isso era um discurso político. E se criou todas as condições para que isso não acontecesse. O que havia era uma disputa entre esses dois setores militares, basicamente uma disputa no Exército, que era a principal força militar e é até hoje. Se ganhasse o grupo na transição do Castelo Branco, provavelmente já teríamos um planejamento de retorno à dita normalidade democrática. Se ganhasse o grupo da linha dura, do Costa e Silva, isso seria para depois. Depois a gente vê. Agora vão apenas tocar o nosso projeto de país. E ganha o grupo da linha dura, assume o Costa e Silva. Realmente nos horrores da ditadura militar, um país precisa de exército. Só que uma nação precisa de exército para servi-la e não para sufocá-la. O FH tratou mal o exército brasileiro. O Lula, inclusive, tratou o exército brasileiro melhor do que o FH. Mas mesmo assim, o exército brasileiro sabe que não tem condições de dar um golpe e nem quer dar um golpe. Então são pequenos setores de uma sociedade civil imbecil que querem. Também é falta. Não tem condições de dar um golpe? Tem. Se nós compararmos o nosso exército com qualquer outro do mundo, provavelmente o nosso exército não tem condições de tancar. Mas vamos entender uma coisa. A estrutura das nossas polícias é uma estrutura militarizada. Que, embora não seja diretamente subordinada ao exército, é altamente influenciada. Tá? Então, tem as armas. Por mais que elas não sejam as melhores, o efetivo não seja o maior, o mais bem treinado, quem que enfrentaria as Forças Armadas aqui no Brasil? As polícias, que são militares. Entendeu? Qual foi o grande lance de 61, legalidade, tá? Aqui no Rio Grande do Sul? Uma tentativa de golpe, e o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, resiste a esse golpe. Com o quê? Com a brigada militar, que era fiel a ele. Ele conseguiu manter, porque ele era muito popular na época, conseguiu manter a fidelidade da brigada militar. Né? Mas nós tínhamos aqui o Terceiro Exército. Se o Terceiro Exército se colocasse contra a brigada militar, seria um massacre. Né? A brigada militar, por exemplo, não tinha força aérea. Né? Canoas, a base militar, chegou a ser mobilizada para bombardear o Palácio Piratini em Porto Alegre, onde estava aquartelado o Brizola. Né? Por que deu certo o episódio da legalidade aqui? Porque o Brizola conseguiu a adesão do Terceiro Exército ao seu projeto, contando inclusive com a articulação
em alguma medida, do próprio General Lott, que nessa época aí já estava na reserva, em 61. O que eu estou querendo dizer? Os nossos militares não são bem estruturados? Não. Mas é suficiente para eles dar um golpe, sim. Tem o golpe, mas não vão levar, e pequenos setores vesgos e vis do Exército Brasileiro que também não vão levar, porque tanto a sociedade civil brasileira como um todo, quanto o Exército Brasileiro como um todo, são dignos e decentes, e nós não voltaremos ao tempo das trevas. Caralho, é isso aí. É isso, cara. Os nossos militares são bonzinhos, né, cara? É isso. Tá bom pra vocês aí, os nossos militares são bonzinhos. O problema é o povo. O recado do Peninha foi esse, tá, galera? Os militares nem são maus. Eles só fazem o que o povo pede. Mas o povo, né? O povo é aquele povo, né? Aquele povinho, né? Aquele povinho mais ou menos, né? É isso, tá bom? Mas bom, deu pra gente discutir bastante coisa da história do Brasil. E espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Eu não gosto do Peninha, não. Acho que não tem como gostar do Peninha, né? Não tem como ter estudado história e gostar do Peninha, né? Então, assim, não gosto. Mas acho que valeu, acho que gerou aí um bom debate, tá bom? Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo, te inscreve no nosso canal e se quiser ajudar a manutenção da nossa programação, colabora em todos os vídeos e em todas as lives, sempre no comentário fixado, vocês encontram como tá colaborando para a manutenção da nossa programação. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.